A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu percebi que os irmãos gostaram muito das minhas histórias de infância, né? De como eu tive uma infância meio dura, né? Meu padrasto, ele me carregava para ajudar ele a carregar tijolo quando eu era criança, né? Carregar tijolo. E era uma fome medonha que a gente saía sem tomar café, irmão. Então, quando dava 10 horas, minhas pernas estavam tremendo de fome, né? E uma das coisas que ele fez, hoje olhando para trás, ele negociava. E ele vendeu de tudo que você imaginar. Comprava, vendia e eu sempre do lado dele. Ele não deixava eu em casa brincando, assistindo televisão. Então eu vi esse homem vender queijo, vender tomate, vender coentro, vender banana, vender maracujá, vender roupa, vender galinha e tem mais outras coisas, né? Ele tentava uma coisa, não dava certo, ia para outra, né? Criar gado, né? Criar gado na cidade, né? E assim, irmãos, tem duas coisas que eu preciso ser sincero aqui e ser honesto e agradecer a ele, porque ele trabalhou duas coisas na minha mente, meu padrasto. Essas coisas, quando sobravam, ele trabalhava mais no Ceasa, quando sobravam, ele colocava num carro de mão e mandava eu ir vender na rua, né? Tipo coentro. Uma vez ele trouxe do Ceasa 2 sacos de banana soltas, bananas soltas da penca, da palma. E ele obrigou eu a vender aquilo, né? Ele levou para uma cidade chamada Cavaleiro, quem é de Recife sabe. Disse, ó, vende lá, faz os molhos e vende. E a gente era obrigado a fazer, né? Então, assim, eu louvo a Deus porque ele trabalhou duas coisas em mim. Primeiro, perder a vergonha de guerrear, de ir para a guerra, né? E a outra, enfrentar os meus medos. Porque uma vez ele me mandou entrar num pântano cheio de cobras para apanhar capim pro gado, né? E as cobras, lotado de cobra, era cobra d'água, né? Mas para um jovenzinho de 10 anos, não faz diferença se é venenosa ou se é d'água, né? Mas ele me obrigou a entrar ali e, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, o que eu consegui, cara. Até hoje eu olho para trás e digo, eu acho que o Espírito Santo de Deus ali trabalhou em mim, porque eu consegui. Quando aparecia uma cobra aqui, eu virava para o outro lado, meu Deus, que sufoco aquele dia. Pense num dia de terror. Outra vez um touro, né, queria me atingir, né? E me travou num lugar que não dava nem para entrar nem para sair. Aí foram chamar ele e ele me obrigou a passar detrás desse touro para um lado e para o outro, só para ele mostrar que tinha moral com o touro, né? E o touro não me atingiu quando viu ele, né? Então, assim, ele trabalhou muito em mim essa coisa de enfrentar vergonhas e enfrentar os meus medos. E isso, durante a minha vida, me ajudou muito, porque eu sou um cara que eu não tenho vergonha de lutar, de guerrear, né? Esses dias mesmo eu estava trabalhando aqui embaixo no mercado, lavando o chão de mercado, e as pessoas olhavam assim, ah, mas esse cara não é pastor, né? Por que ele está lavando o chão de mercado aí, né? Então, para mim, se tiver uma fossa para desgotar, se eu estiver precisando, necessitando, eu corro atrás, eu luto. Eu não tenho esse negócio de recomeçar do zero, de ter vergonha. Às vezes o nosso pastor vinha na igreja, tinha 3 pessoas, mas eu de cabeça erguida, louvando a Deus, cantando, como se tivesse uma multidão. Deus me deu isso, é óbvio, né? Usou esse meu padrasto, que muitos hoje olham para trás e dizem assim, até eu mesmo olhava para trás e via ele como um carrasco, mas ele verdadeiramente foi um braço de Deus para me abençoar e para trabalhar a minha mente. Então, irmãos, hoje eu sei que qualquer coisa se vende. Qualquer coisa se vende. Se você pegar, olha,
eu ir para a feira, eu vendia tomate, eu vendia frango, galinha, né, que fala no Nordeste, tanta coisa. Então assim, irmãos, ele me ensinou que eu não devo ter vergonha do que eu faço, desde que seja honestamente. E ele me ensinou a enfrentar os meus medos, aos meus medos. Porque, irmãos, olhe, se você tiver vergonha do que você faz, se você tiver vergonha de lutar, de ir para a guerra, você já está meio derrotado, tá? Se você tiver medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão apontar, você nunca vai tentar nada na vida. Então, o meu padrasto, ele colocou na minha cabeça, cara, faz com as pernas tremendo mesmo. E você precisa, não sei se você já pregou o evangelho, mas quando você vai pregar as primeiras vezes, é com as pernas tremendo, principalmente quando tem muita gente. Eu já preguei em festividades, já preguei, irmãos, em reunião de obreiros, com homens casca grossas, com o meu pastor mesmo. Meu pastor é miliano na igreja, o homem já ouviu de tudo. Você vai falar uma besteira? Então, assim, essas coisas, né? No começo, as pernas tremem, mas ele me ensinou isso, né? Vai com as pernas tremendo. Ele me ensinou a fazer as coisas com pessoas dando risada da minha cara, né? Imagine eu, um adolescente, todos os adolescentes jogando bola na rua, jogando fliperama, suas namoradinhas, frente de escola ali bagunçando, e eu com um carrinho de mão, olha o molho de coentro, vendendo coentro, irmão. E os moleques, é óbvio, dava risada, né? Mas ele me ensinou, meu irmão, não liga para risada. Vai lá e vende o negócio. Então eu ia e vendia, cara. O que eu mais acho inacreditável é você descobrir que vende e como é bom vender. Eu fiz um vídeo, né, falando de prisões e muitos irmãos falaram de dívidas, que estão endividados. E realmente o Brasil está afundado nas dívidas. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, tenta partir para a área das vendas. Irmãos, é incrível, tudo se vende, tudo se vende. Meu irmão, como eu fui xingando uma vez, né, para cavaleiro com 2 sacos enormes de banana solta, a banana. Ele disse, vai lá e vende. Aí a gente foi lá, fomos num lugar, me lembro como se fosse hoje, forramos uma lona num lugar que não vendia frutas. A gente já foi para o lugar errado e fizemos lá os molhozinhos de banana. Um é 3, 2 é 5. Meu irmão, a gente vendeu tudo aquilo, tudo, não ficou nada. E na outra semana ele mandou a gente de novo. Então assim, irmãos, ó, quando você enfrenta seus medos, quando você enfrenta, isso, o que vão pensar? Se você tiver vergonha, isso trabalhou em mim e fez eu ser uma pessoa muito resiliente. Eu me lembro quando eu voltei para Pernambuco, porque eu vim para aqui em 95 e voltei em 2000, né? Então eu voltei em 2000 para Pernambuco e cheguei lá com uma grana boa, né? Então não era crente, estava afastado, era festas e mais festas. Quando o dinheiro acabou, meu irmão, eu peguei o carrinho de mão e fui pegar frete no Ceasa. Fui lá carregar a compra dos outros. Então nem aí para o que as pessoas falam, o que as pessoas deixam de falar. Isso se chama resiliente. E no reino de Deus, meus irmãos, na obra do Senhor, você tem que ser resiliente na sua vida. Se você tiver vergonha de recomeçar porque caiu, porque que as pessoas vão falar, meu irmão, você tá pego, porque olha, uma hora ou outra acontece um acidente. Uma hora ou outra você peca, você comete um erro. Aí se você for ficar preocupado, os irmãos vão ficar... O que é que os irmãos vão falar de mim? O medo e a vergonha trava a gente, fecha a gente no ambiente
que a gente fica ali, olha, amordaçado. Mas esse medo, essa vergonha é um fantasma da nossa cabeça. Porque afinal de contas, irmãos, ninguém está muito aí não, a não ser os fofoqueiros, né? Os fofoqueiros de plantão, os que não tem nada a produzir, aí vai olhar e vai ficar criticando. Mas assim, irmãos, eu vi uma frase esses dias que eu guardei na minha alma, né? Que diz assim, olha, a carruagem passa e os cachorros ficam latindo. Então é isso que eu vejo na minha vida, eu sou a carruagem, a minha vida é a carruagem, e é óbvio que tem cachorro, e é bom que tenha cachorros mesmo latindo, falando coisa, querendo correção, querendo isso, querendo aquilo, e eu estou passando, crescendo, em nome do Senhor Jesus, mas isso foi trabalhado lá atrás. Para mim é até fácil falar aqui, porque é algo que eu vivo. Eu não tenho medo de muitas coisas, Deus já trabalhou isso em mim. E vergonha de recomeçar. Eu não tenho vergonha, eu falei com a Miriam, né? A Miriam falou, Júlio, e se as coisas apertar? Eu falei, Miriam, se as coisas apertar, eu pego um saco de pururuca e vou vender no farol de boinha, mas com a cabeça erguida. E não tô nem aí que sou pastor, que isso, aquilo, outro. Eu vou, porque, olha, graças a Deus, Deus trabalhou isso em mim. Inclusive, falar em pururuca, né? Ontem eu vi um vídeo, irmãos, que eu fiquei assim, de boca aberta. O cara aqui ele até gravou, ele no centro aqui de São Paulo, ele falou, vou começar o dia com R$1. Aí pegou R$1, comprou uma pururuca por R$1 e vendeu por 2. Aí comprou 2, depois comprou 4, depois comprou 6, depois comprou 12. E aí ele comprou o pacote, depois comprou outro pacote. E ele falou, olha, terminei o dia com 140 e poucos reais. Ele começou com R$1. É óbvio, o centro de São Paulo é lotado de gente e você vende mesmo. Então assim, irmãos, olha, seja resiliente, não tenha vergonha de recomeçar, não tenha vergonha de vender, de oferecer. Ah, mas vão falar de todo jeito. Se você estiver passando fome e não tiver nada na sua vida, eles vão falar. Se cortarem a sua luz, a sua água, a sua internet, eles vão falar. Se você ficar rico andando num carro zero, eles vão falar. Se você ficar famoso, eles vão falar. Eles falam de todo jeito. Tem gente que nasceu para falar. Tem gente que se contenta em falar. Você não viu aqui? Tem lugares que é assim, ó. Eu já morei num lugar assim, ó. Quando bate 2 horas da tarde, aí aquele grupinho se senta na esquina. Aquele grupinho não empreende, aquele grupinho não começa nada novo, aquele grupinho não faz faculdade, aquele grupinho não estuda, aquele grupinho não faz uma visita no hospital, aquele grupinho não faz uma campanha de jejum, de oração. Eles sentam ali e ficam olhando quem passa. Aí passa uma pessoa e ele diz, aquela ali, lá. Aí passa outra pessoa, aquela ali, lá. É a vida deles, entra anos, sai anos e ficam ali. Mas aprenda, a vida é sua. Erga a sua cabeça. Pastor, eu pequei, errei, tocou a cabeça. Irmão, levanta a cabeça e começa. O importante é o que Deus pensa de você. O importante é o seu resultado, aquilo que você vai conseguir. Aquilo que você vai almejar. Eu me lembro, meus irmãos, que a minha mãe, né, meu padrasto, ele, como não tinha muito dinheiro, as reformas lá de casa, que ele teve que reformar a casa, quem fazia massa era a minha mãe. A minha mãe fazia massa, eu carregava, e as pessoas ficavam, que não pagam ajudante, que não paga porque não tem dinheiro. Mas olha, casinha arrumada, casinha reformada. Por quê? Porque a gente nunca teve vergonha de enfrentar a vida. A vida não vem oferecendo doce. Se a gente nasceu, né? Principalmente eu, né? Nascemos numa classe pobre mesmo. Se a gente não lutar, se a gente não guerrear, e a vantagem é, porque a gente trabalhando e lutando, a gente fica mais forte. A gente fica, irmãos, hoje, graças a Deus, Deus me deu um lugar de destaque diante da nossa igreja. Quero até mandar a paz para minha pastora Dorinha, meu pastor Roberto, que assistem. Diante da minha família, de toda a minha família, da família da Miriam. Por quê?
porque graças a Deus, Deus fez da gente pessoas resilientes. Irmãos, há uns anos atrás a gente estava indo na casa das pessoas para comer, porque não tinha nada de comida em casa. Mas graças a Deus, Deus deu graça, a gente não tem vergonha. Não tem vergonha. A gente, se precisar lavar chão de mercado, a gente lava. Se precisar carregar coisa, carrega. Se precisar desgotar fossa, a gente desgota. Eu não estou nem aí, meu irmão. O importante é trabalhar honestamente, o importante é ter a presença de Deus. A gente tem que... Irmão, se você não aprender essa arte de cair, levantar, feito diz aquela música, sacudir a poeira e dar a volta por cima, se você não aprender a se reinventar, se você for ficar preocupado, e o que vão pensar de mim? E se eu fosse ficar preocupado, o que vão pensar de mim eu fazendo vídeo na internet? O que vão pensar de mim? Quem pensa A ou B de mim não manda dinheiro para minha conta, nem vem aqui perguntar, saber se eu tenho alguma coisa para pagar, não. As pessoas estão nas vidas delas. Então assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, tá? Talvez Deus me passou por aquele ambiente, aquela ambientação, para eu ter coragem e vir aqui e incentivar para você e dizer, meu irmão, levanta a tua cabeça, tenta alguma coisa. Não tenha medo, não tenha vergonha. Falar isso para você em nome do Senhor Jesus, porque eu colho resultados disso. A minha família colhe os resultados disso. A gente chegou a ambientes que ninguém da nossa classe chegou graças a isso. E meus filhos é a mesma coisa, irmão. Passei a mentalidade para eles. Tem um filho meu que trabalha em 2 empregos. Faz o que for necessário. Por quê, irmãos? Se a gente for ficar pensando, o que vão pensar se me veio aqui lavando esse mercado? Não me interessa. O que vão pensar se eu fizer? Não, meu irmão, eu faço a minha. Então, em nome de Jesus, tá? Isso para todas as áreas da vida, porque tem uns irmãos que ficam meio encabulados, né? Porque eu não falo muito em ir para o céu, Eu já estou no céu, irmãos. O céu veio a mim, o reino de Deus veio a nós, tá? Mas assim, irmãos, para tudo, espiritualidade, negócios, vida, relacionamento. Irmãos, falar em relacionamento... Meu irmão, se a Miriam e eu fosse olhar o que a família falava do nosso relacionamento, nós não estaríamos juntos hoje. Porque era todo mundo contra. Todo mundo. Minha família e a dela contra. Não, porque isso... Irmãos, olha, em nome do Senhor Jesus, se você tiver vergonha, tiver medo de encarar a vida, vai ser difícil. Você vai ter que se contentar com as migalhas, você vai ter que contentar com a piedade e com a dor dos outros. E acredite, tá? Quando você está precisando, ninguém tem piedade de você e ninguém tem dor de você não, tá? Esteja precisando para você ver. Quantos vão te ligar para perguntar se você quer uma grana? Ninguém. Então, ergue a tua cabeça, lute, corra atrás dos seus objetivos. Independente do que fale, você não deve nada a ninguém. Você deve a Deus, a sua continência e pronto, os outros... Amém, irmãos? Então não tenha medo e nem tenha vergonha, tá bom? É o vídeo de hoje, gostaria do seu like, do seu comentário. Deus te abençoe.